É isso aí, vou usar uma expressão da Alice, tirar da frente as demandas, né? Tirar da frente as demandas. Então, vamos lá, gente. Nós vamos para o nosso terceiro encontro e hoje o tema é Plano Municipal de Educação. Pessoal, um detalhe, não esquecemos da BNCC da computação, que não deu para a gente trabalhar no encontro passado, mas como a temática do Plano Municipal de Educação era uma temática que a gente precisava introduzir coletivamente, porque senão atrasava o nosso processo até o final do ano, e como não tem muita urgência na questão da BNCC da computação, tendo em vista que ela não vai inabilitar para o VAR esse ano, né, ela não inabilita para esse ano, nós vamos deixá-la mais para daqui uns 2 encontros, vamos finalizar a parte do PME, para a gente andar com essa história do PME, né? Mas nós não esquecemos aí da questão da BNCC da computação, tem coisa nova saindo também, a gente precisa introduzir com um pouco mais de calma, tá bom? Então vamos lá, a nossa pauta do dia, nós vamos dividir a pauta em 2. Na primeira pauta do dia, nós vamos falar do monitoramento e da avaliação do PME. Vamos conversar um pouco sobre quais são as bases sobre as quais nós vamos fazer esse monitoramento e avaliação. E depois, na segunda parte, a gente vai introduzir só um pouquinho, só um breve comentário do novo plano, porque o novo plano é o assunto do próximo encontro formativo. Então, a gente vai deixar para discutir o novo plano no próximo encontro formativo, até porque a legislação do novo plano, como bem disse a Alice, ainda está caminhando na Câmara Municipal, recebendo ainda, está em processo, embora a estrutura dele já esteja ali com seus 18 objetivos, 58 metas, 252 estratégias, ela tem ali uma estruturação e um foco, mas isso ainda pode mudar, gente. Então, nós vamos discutir o que fazer até lá, tá? Então, o grande foco esse ano mesmo é monitoramento. Então, vamos lá. Nesse próximo ano, né, é desejável que até o final do ano os municípios tenham o seu monitoramento e a sua avaliação dos planos municipais de educação finalizados. Isso tem sido uma recomendação forte nas visitas nos municípios que têm recebido visitas do Tribunal de Contas, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil, que tem verificado como foi o processo de acompanhamento do PME nos municípios ao longo dessa última década. E por que isso? Por que esse tema é foco tanto dos órgãos de controle social, como o Tribunal de Contas, como também é foco da participação social, que é a atuação dos conselhos municipais de educação? Porque a legislação, a Lei 13.005, de 2014, que teve a sua vigência prorrogada recentemente, ela define com clareza que os municípios precisam ter estratégias para alcançar as metas e estratégias definidas no seu plano municipal de ação. Quando a gente pensa em estratégia para alcançar essas metas que foram definidas nos planos municipais de educação, nós estamos falando em algumas ações que precisariam ter sido desenvolvidas ao longo dessa década. A primeira delas é o que o parágrafo 1 pede, medidas necessárias para essa adoção de metas, que são medidas concretas, como dotação orçamentária, como criação de comissão de acompanhamento, de monitoramento e de avaliação para ver se essas metas estavam sendo executadas, definição de infraestrutura e recursos para a implementação dessas metas, ter um plano de ação desdobrado para que essas metas fossem cumpridas, enfim. Essas são algumas das estratégias que, ao longo dessa década, precisariam ter sido executadas pelos municípios para implementação do PME. Mas nós sabemos que isso não aconteceu na maioria dos municípios, a exemplo do que não aconteceu também, em certa medida, no governo federal, com o Plano Nacional de Educação.
Por isso que boa parte das metas do Plano Nacional de Educação também não foram alcançadas. Diante dessa realidade de descumprimento das metas do Plano Nacional de Educação, desdobradas nos planos municipais, o governo federal e os tribunais de contas, eles vêm com uma estratégia muito mais focada em planejamento estratégico, muito mais focada em gestão. Por quê? Os estudos indicam que a falta de monitoramento e avaliação e a falta de planejamento concreto, de planos de ação concretos para implementar o Plano Nacional e os planos municipais estão entre os fatores que contribuíram para que a gente chegasse a essa realidade de descumprimento das metas em nível nacional, em nível municipal. Por isso, gente, a próxima década tem aí uma perspectiva, a gente tem acompanhado muito o Tribunal de Contas, alguns dos nossos municípios, inclusive aqui da Anvapa, já receberam orientações desse tipo, em que o Tribunal de Contas, ele solicita planejamento estratégico. Então, ele tem solicitado planejamento estratégico para várias áreas, por exemplo, para a educação em tempo integral. Planejamento estratégico e plano de ação para educação em tempo integral. Esse tipo de exigência vai se aprofundar na próxima década, porque, ao solicitar o planejamento estratégico dos municípios, o Tribunal de Contas pretende induzir a melhoria na qualidade da gestão educacional em nível municipal. Então, por aí, gente, perpassa o aprendizado de como planejar, como estabelecer metas mensuráveis, como definir e acompanhar indicadores e como monitorar e avaliar um bom plano de ação, tá? Isso posto, a Lei 13.005, ela traz uma questão, ela traz de maneira clara que cabe aos sistemas de ensino criarem mecanismos de acompanhamento local dessa consecução das metas. Esses mecanismos, gente, não quer dizer que o município, há 10 anos atrás, ou há 5 anos atrás, ou agora, precisa comprar um sistema de monitoramento. Não é isso, né? Embora algumas empresas, elas tenham procurado insistentemente os municípios para vender sistemas de monitoramento, porque elas têm visto nessas exigências do Tribunal de Contas uma oportunidade de vender os seus produtos. Então, tem crescido o número de empresas que vendem sistemas de monitoramento prontos já. Mas a gente sabe que são sistemas caros e que depois, se não tiver capacidade técnica de TI dentro do município, esses sistemas ficam mortos. Fica dependendo daquela empresa que te vendeu para ficar atualizando. Oi, Alicia, pode falar. Você falou alguma coisa, Alicia? Ai, desculpa. Eu achei que você tinha comentado. Criar um mecanismo de acompanhamento, tanto do PME como de todos os outros programas do município, é uma coisa mais simples do que a gente imagina. Por exemplo, eu visitei um município em 2000 e... agora eu não vou lembrar o ano, acho que foi 2020 ou 2021, chama Afogados da Engazeira, no interiorzão do sertão do Pajeú de Pernambuco. Eu fui conhecer o sistema de monitoramento deles, que tinha melhorado todos os indicadores do município e da educação. Quando eu cheguei lá, o sistema de monitoramento deles, sabe qual era? Uma reunião semanal com a equipe, de sexta-feira, das 4 às 6 da tarde, e uma ata que era a mesma ata que era atualizada toda semana, eles botavam no projetor, e essa ata tinha lá todas as ações da secretaria em andamento, realizado, atrasado, repactuado. Toda semana abria aquela ata no projetor da equipe, como é que está o andamento, como é que está o andamento dos projetos. E a cada 2 meses eles faziam uma ata de avaliação do andamento. Gente, uma ata no Word, né? Então, percebam que foi um sucesso. Em compensação, eu fui visitar um outro município, aí município grande, né, Recife, que tem um sistema de monitoramento todo
informatizado, carésimo, lindo de morrer, que também dá tudo super certo, mas que demanda um recurso muito grande. Mas veja, os dois tinham o mesmo resultado, né? E com ferramentas super acessíveis. Então, só para a gente desmistificar um pouco essa ideia de que quando o Tribunal de Contas ou os programas pedem para a gente monitorar ou avaliar algum programa ou alguma ação, algum projeto, ou o nosso macro plano, que é o Plano Municipal de Educação, não é bicho de sete cabeças, não é uma coisa enorme, né? Na verdade, é introduzir na gestão educacional municipal a cultura do acompanhamento das ações. Na administração pública, gente, tem uma máxima que diz o seguinte, que cerca de 30% a 40% do tempo do gestor público, do gestor, principalmente o gestor que é o tomador de decisão, deve ser dedicado a monitorar e avaliar os processos e projetos da secretaria, de ser 30% a 40% do tempo. E que 70%, os mais pessimistas dizem que 70% dos projetos que não são monitorados e avaliados nas secretarias não são realizados ou são realizados de forma inadequada. Olha que sério, né? Então, olhar para isso não é criar grandes ferramentas, aquelas coisas mirabolantes, né? Não, é só ter sistemática e organização e cronograma de acompanhamento. Sabe aquela coisa assim, eu deixo para fazer o mês que vem, daqui 2 meses, daqui 3 meses, piscou os olhos, o Plano Municipal de Educação passou 10 anos. Né? Porque é assim, gente, pisca os olhos, passa. E aí a gente fez 2 avaliações, não teve periodicidade no processo, que é uma das questões fundamentais do monitoramento. Bom, com base nesse acompanhamento, que a legislação, que a Lei 13.000, que a Lei 13.005, ela vai dizer o seguinte, olha, ao acompanhar, e aí, gente, a gente tem que fazer uma crítica ao processo. E eu digo que é uma crítica, mas é uma crítica positiva, não é uma crítica negativa, é muito mais uma leitura analítica. Quando foi feito o Plano Nacional de Educação, a legislação disse que, olha lá no artigo 8, que os estados, o Distrito Federal e os municípios deveriam elaborar seus planos correspondentes, certo? Aí o que acontece? Não havia explicitamente uma orientação ou uma obrigatoriedade para que os municípios fizessem os seus planos municipais de educação alinhados ao Plano Nacional de Educação. Quem acompanhou o processo lembra disso. Aí o que aconteceu? Cada município fez um jeito. Pode, tá? Não é que não pode. Pode. Então, tem município, gente, que tem 50 metas, 60 metas, 70 metas. Né? Eu conheci um município que tinha um plano com 70 metas. Né? Só que na hora de monitorar, uma das exigências tem sido justamente o cumprimento ou não das metas do Plano Nacional de Educação. Quantas vezes vocês já foram cobrados pelo Tribunal de Contas da meta 1, da meta 6, do Plano Nacional? Só que aí os nossos planos municipais não estão alinhados às metas do Plano Nacional, tá? Por que eu digo que é uma leitura crítica ou uma crítica até positiva? Porque a gente aprendeu com isso. Lá atrás, na hora de montar os planos, a gente ficou pouco atento a esse alinhamento, porque não havia uma orientação para a gente fazer isso. Agora, nós vamos ficar atentos. Por isso, para o novo plano, tem que sair o Plano Nacional primeiro e vamos começar do quê? Vamos monitorar o plano anterior e vamos fazer uma matriz de correspondência nesse monitoramento. O meu plano é diferente do Plano Nacional, mas ele está abrangendo as mesmas questões. Vamos lá no monitoramento da avaliação, fazer uma matriz de correspondência, a gente gera as notas técnicas
para justificar o alcance ou não das metas alinhadas ao Plano Nacional e vamos tocar o bonde para o próximo. Vamos para o próximo, que é o próximo Plano Nacional de Educação. Alícia. Está fechada, Alícia. É uma preocupação em relação a isso que a Lília acabou de falar, porque a primeira coisa que as pessoas nos falam no município é isso: o meu plano não está alinhado ao plano nacional. Então, tinha lá as 20 metas e eu não consegui fazer esse alinhamento. Não tem problema. O que o município, vocês vão ter que pensar bastante, e a comissão que for trabalhar na elaboração, é olhar para a realidade municipal, olhar bem onde cada município está. Então, o objetivo 1 do novo plano vai ser novamente a educação infantil. Então, como é que está a educação infantil no meu município? E quando eu falo como está em relação à legislação, né? Qual é a realidade das nossas creches, das nossas pré-escolas, que legislação nós temos que está amparando, como é que está a demanda, como é que está a frequência, como é que estão todas as dimensões que chegaram nos parâmetros, como é que nós vamos fazer esse grande diagnóstico, né? Porque aí é um grande diagnóstico, para depois poder escrever como é que vai avançar, né? O próximo plano é para 10 anos, mas a própria lei que está lá no Congresso para ser aprovada fala que a revisão deve ser de 3 em 3 anos ou de 5 em 5 anos, um prazo menor, né, que é para poder a gente ir entendendo em cada objetivo como a gente foi melhorando, como foi transformando. Na verdade, os municípios já estão fazendo um pouco isso, né? A avaliação da alfabetização, tanto aqui no estado de São Paulo, como lá no programa Alfabetiza Juntos, né, na plataforma, vocês já estão avaliando. Então, o que é preciso? É preciso que as comissões olhem bem para essas avaliações, para esses dados, para que a gente tenha um diagnóstico real e possa elaborar um bom plano. Lívia. E aí, gente? Oi, Adriana. Pode falar, Adriana. Está fechado o seu áudio, Adriana. Pronto, prontinho? Estão me ouvindo? Sim. Estamos, está ótimo o áudio. Bom dia. Bom dia. Bom dia. A minha pergunta é, eu vou precisar atualizar a comissão de acompanhamento. Essa pode ser a mesma para a elaboração do próximo plano? Porque acho que no final das contas, o diagnóstico para a elaboração do próximo vai estar bem linkado com essa avaliação do último. Seria interessante, porque essa equipe já se apropriaria da avaliação. Pode ser a mesma equipe? Adriana, nós vamos falar bastante da comissão, um pouquinho lá no nosso passo a passo, de como a gente vai trabalhar com vocês. Eu vou segurar a sua pergunta aqui, vou te responder um pouquinho mais lá na frente, perfeito. Pode ser? Que aí a gente já emenda... Perfeito. Que a gente já emenda no passo a passo, porque falar da comissão é o primeiro passo que nós vamos discutir. Tá bom? Bom, gente... Perfeito, desculpa a minha ansiedade. Não imagina, não é ansiedade nenhuma, é isso mesmo. É só que como vai ser, a gente vai falar bastante da comissão, a gente já vai responder você e já vai emendar no passo a passo já, tá bom? Já chamo você lá daqui a pouquinho. Bom, gente, ok, nós vamos monitorar e avaliar, certo? A pergunta é, a minha rede sabe o que isso significa? Porque, gente, monitoramento e avaliação de um plano municipal de educação não se faz sozinho. O secretário não faz sozinho,
O assessor do secretário não faz sozinho. Esse é um dos pontos, inclusive, que o Tribunal de Contas tem apontado muito. Tem faltado gestão democrática, tem faltado engajamento da rede. Então, tem que se perguntar, a minha rede sabe o que significa monitorar e avaliar? Monitorar e avaliar de uma maneira geral na gestão educacional, não apenas o PME. O meu Conselho Municipal de Educação, os meus conselheiros, já passaram por uma formação básica, simplesinha, para eles entenderem um pouco o que é esse ato de monitorar e avaliar. E os meus gestores escolares, eles têm um pouquinho ali de formação técnica sobre o que significa. E os meus docentes? De antemão, nem combinei com Alice e Helena, mas esse é um ponto, por exemplo, que se vocês quiserem agendar com as redes de vocês online, a gente vai lá falar rápido, sabe, dar uns 40 minutos de formação, 1 hora de formação do básico, o que significa monitorar e avaliar na educação, para ajudar vocês a disseminar esse conhecimento e vocês não se sentirem solitários na Secretaria Municipal de Educação com essa tarefa, porque não é uma tarefa solitária, ela é uma tarefa que depende muito da gestão escolar, muito, e precisa, por lei, engajar o Conselho Municipal de Educação. Então, se eles não souberem o que é, dificulta a vida de vocês. Olha o que a Heloísa Luque fala. A Heloísa Luque, ela diz o seguinte, que o monitoramento na educação, gente, é uma ferramenta para observar como que está sendo implementada e executada as ações que vocês planejaram. O foco é o aprimoramento de problemas. Vamos aplicar o que ela disse aqui na prática do PME, que é aprimoramento e resolução de problemas. Nós vamos monitorar e avaliar o Plano Municipal de Educação do último decênio com foco no seu aprimoramento e na resolução dos problemas municipais que ele não deu conta de resolver. Porque senão fica solto, gente. Se não tiver um problema real para resolver, né, ele precisa ser próximo da realidade. Se o monitoramento observa o processo de implementação do plano, a avaliação ela foca nos resultados. Eu avalio o que é avaliar? Se eu alcancei ou não os resultados. Vamos pensar lá na sala de aula. Monitorar é o dia a dia do professor que está monitorando os avanços dos alunos, concorda? Ele monitora todo dia o avanço dos alunos. Avaliar é lá na hora da avaliação da prova, em que ele vê se os resultados da implementação das práticas pedagógicas foram obtidos. Percebe a diferença? Monitoramento é contínuo. A avaliação é periódica, de tempos em tempos. É isso que a Alice acabou de falar. Que o novo plano, como não deu certo no último decênio, é bem provável que isso não mude, que essa avaliação vai ser em tempos menores, ou de 3 em 3 anos, ou de 5 em 5 anos. Tá bom? Qual é o foco do monitoramento, gente? Não é gerar papel. Não é esse o foco do monitoramento. É gerar aprendizado. O que não deu certo nesses últimos 10 anos e que a gente precisa criar estratégias para dar certo, para melhorar a qualidade. Entenderam? O foco não é gerar papel, o foco não tem que ser, vou gerar um papel para o Tribunal de Contas. O foco tem que ser, vou gerar aprendizado do que deu certo, do que não deu tão certo assim, para a gente corrigir para os próximos 10 anos, para melhorar a qualidade. O pai da administração moderna, chama-se Peter Drucker, ele diz o seguinte, o que não pode ser medido, o que pode ser medido pode ser melhorado. Resumindo, tá? Ele não está falando só de quantificação, medir quantificação, mas é aquilo que pode ser acompanhado, aquilo que pode ser avaliado, e, portanto, ao ser acompanhado e avaliado, pode ser melhorado, porque a gente identifica as falhas, tá bom? E aí, gente, como eu disse, monitorar e avaliar são coisas diferentes, mas são coisas complementares. É isso que, se vocês quiserem, a gente pode bater um papo com as redes de vocês, para falar um pouquinho para vocês. Porque mesmo os movimentos de monitoramento e avaliação das aprendizagens nas redes,
é frágil. Vocês concordam comigo, de uma maneira geral? Pelo menos é o que eu tenho visto aí pelo Brasil afora. O monitoramento e avaliação das aprendizagens, que é o básico, são frágeis. Imagina isso aplicado à gestão escolar ou aplicado à gestão educacional. Por quê? Porque a gente não tem cultura de planejamento no Brasil, na gestão educacional. Essa cultura de planejamento ainda está sendo implantada. E tudo bem. Vamos focar nisso na próxima década, tá? Como é que a gente monitora? Sistematicamente a gente acompanha, vamos focar no Plano Municipal de Educação. Se eu vou monitorar um plano municipal de educação, eu tenho que ter um cronograma. E esse cronograma, gente, o ideal é que ele esteja previsto em lei do novo plano. Como ele vai acontecer. Né? Ele vai ser avaliado de tanto em tantos anos, sejam de 3 ou de 4. Vamos tentar alinhar o máximo possível ao que sair na nova lei do Plano Nacional de Educação. Eu vou parar e vou calcular o alcance das minhas metas. Para quê? Para, se for necessário, eu replanejo. Tá bom? E como que eu faço essa avaliação? Eu tenho um programa, um cronograma de acompanhamento contínuo, de monitoramento contínuo. E aí, Adriana, é a comissão que a gente vai falar, que você lembrou muito bem, tá? Que vai monitorar o acompanhamento dessas metas continuamente, gerando relatórios para a gestão educacional, tá bom? Pode me interromper a qualquer momento, viu, Alicia e Helena, se vocês quiserem. Vamos falar um pouquinho, eu fiz uma compilação. Oi, Helena, pode falar. Eu só queria fazer um ponto sobre essa questão do monitoramento e da avaliação, pensando muito a coleta de dados, porque, geralmente, nós temos uma situação em que nós temos a supervisão da educação infantil e nós temos a supervisão do ensino fundamental. Geralmente, uma pessoa responsável por cada pasta. E quando esse supervisor ele vai para a escola, ele está fazendo o trabalho dele de supervisionar. Só que ele não está gerando dados para a secretaria daquilo que a secretaria precisa ter em mãos para ver o que está dando certo e o que não está dando certo. Então, nesse processo de avaliação desses planos como o PME, é essencial que as supervisões de ensino, elas já estão fazendo um trabalho muito bom, mas é importante que o que elas estão gerando de conhecimento seja organizado na mão da secretaria e que as duas pastas dialoguem entre si. Então, por exemplo, eu tenho crianças aqui na educação infantil, eu tenho aqui no ensino fundamental, eu preciso pensar a meta 5 de alfabetização, a transição da educação infantil para o ensino fundamental. Se o supervisor dessa pasta não conversa com o supervisor dessa pasta e os dois não põem num documento aquilo que a secretaria precisa ver, fica muito difícil monitorar essas metas, mesmo com uma comissão instituída. Porque, geralmente, a comissão ela não vai em cada uma das escolas entender o que está acontecendo. Quem vai é a supervisão. Então, um diálogo com a supervisão para entender os dados que estão chegando na mão das comissões no momento de avaliar esses planos ajuda muito, porque eles estão frescos e como a supervisão vai continuamente, ajuda a entender o que está dando certo e o que não está dando certo. Muito bem, obrigada, Helena. Eu acho que a Helena apontou uma questão que é muito relevante. A gente tem falado muito dos papéis dentro da gestão educacional e ressignificado o papel de gestão escolar. O parecer número 4 de 2021 reconfigurou o perfil do gestor escolar, do diretor escolar, né, a BNC da computação, desculpa, a BNC do diretor escolar. Reconfigura-se aí o papel do coordenador pedagógico, e o que a gente tem visto é uma necessidade da gente ressignificar o papel da supervisão escolar também. O supervisor escolar, a Alicia fala isso muito bem, com muito critério, porque ela foi já, né, lá atrás, ela fala, o supervisor escolar não é mais aquele que fiscaliza, né, aquele que vai lá para fiscalizar, bater na escola e fazer a fiscalização. Ele é o elo entre a secretaria e as unidades escolares, de apoio às unidades escolares, mas também de registro e acompanhamento desses processos, que a Helena disse
Muito bem. Então, a gente precisa olhar para as nossas equipes para ver quem vai nos ajudar nesse monitoramento e nessa avaliação. Bom, olhando um pouco para... eu me dediquei no último mês a ler os relatórios de alguns tribunais de conta, Tribunal de Contas de São Paulo, do município de São Paulo, de Santa Catarina, de Minas Gerais. Alguns deles, eu até citei aqui algumas auditorias que eu tenho me dedicado a ler, para tentar entender um pouco o perfil do Tribunal de Contas e o que vem por aí, porque o meu papel, o papel da Alice e da Helena, é antecipar um pouco tendências do que vem por aí a partir tanto das formações que o Tribunal de Contas, que os auditores recebem do Tribunal de Contas da União, né, como também a partir de outras auditorias que já vêm acontecendo pelo Brasil afora. E aí nós compilamos para vocês o que é que os tribunais de contas têm apontado especificamente quanto ao monitoramento e avaliação, o MA, do Plano Municipal de Educação. E aí a gente vai trabalhar principalmente esse primeiro ponto, que são comissões de monitoramento e avaliação inativas ou inexistentes. Criou-se a comissão de avaliação, monitoramento e avaliação lá atrás, mas ela ficou inativa, ou reuniu-se uma ou duas vezes, ou não se reuniu, ou ela é simplesmente inexistente, ou ela não teve atualização dos seus membros. É um dos pontos que o tribunal vem pegando. Por quê? Porque sem a comissão, esse monitoramento e essa avaliação não acontecem, né? Fica só na mão de uma pessoa e, como eu disse, falha num dos pontos que o Tribunal de Contas coloca, que é a gestão democrática. Um outro ponto, ausência de relatórios anuais ou de relatórios bianuais periódicos de avaliação. Muitos municípios, e eu digo para vocês que a maioria no Brasil, né, esse levantamento aqui, gente, que eu coloquei para você, é relacionado a 141 municípios. A maioria não tem relatórios, ou tem um ou dois ao longo desses 10 anos desse monitoramento, e normalmente são relatórios que faltam atualização de dados, são inconsistentes, e são para aquilo que a gente chama de, para inglês ver, relatórios que foram criados só para cumprir tabela e não tiveram efetivamente um resultado de melhoria na gestão. Um outro problema, os indicadores e os resultados não são divulgados abertamente. Não está publicado no site esse relatório. A comunidade não tem acesso a esses relatórios. Falta transparência, que é uma questão que o Tribunal de Contas tem pego muito, viu, gente? A falta de transparência, aliás, em tudo na gestão, né? Ele tem pego a questão da falta de transparência. Um outro ponto, a ausência de avaliações externas previstas em lei. Algumas leis municipais, não sei se é o caso aqui da ANVAPA, mas algumas leis municipais previram avaliações externas do Plano Municipal de Educação. E se previu, tem que fazer, né? Mas muitos fizeram a previsão da avaliação externa e não realizaram, não cumpriram a lei. Aquela história, prometeu e depois não cumpriu na legislação. E aí um ponto muito sério, faltou a dotação orçamentária nos PPAs para a execução do Plano Municipal de Educação. Outros desafios que foram comuns identificados, metas do Plano Municipal de Educação que não são mensuráveis. Gente, vou dar um exemplo para vocês. Melhorar a educação infantil no município não é uma meta. Não chega a ser nenhum objetivo. É um desejo, um sonho. Porque é tão aberto que não tem como mensurar o que eu vou fazer para melhorar a educação infantil no meu município, entenderam? Então, metas mensuráveis são metas que podem ser acompanhadas, que têm prazo, que têm indicador, né? Nós vamos dar alguns exemplos aqui para vocês de como fazer isso. E, por fim, a dificuldade em alinhar o monitoramento do Plano Municipal de Educação com as metas do Plano Nacional
Plano Nacional por falta de similaridade. A gente pegou todos esses itens, gente, e a gente transformou em ação prática. O que é que a gente pode fazer daqui para frente? O que é que a gente pode resolver daqui para frente? Ah, eu nunca avaliei e monitorei. Ok. Ah, avaliamos, nunca monitoramos e fizemos 2 avaliações. Ok. Vamos ver o que cada município fez e, como a Helena disse muito bem, partir do que cada um de vocês fez. Porque não existe essa história de começar do zero em monitoramento e avaliação, tá? Sempre a gente fez alguma coisinha. Então, a gente vai ter que conversar com cada município, e aí depois a Helena vai falar um pouco. Alguns municípios já até a Alicia e a Helena já adiantaram como isso vai ser feito, mas ela vai já adiantar um pouco de maneira geral para a gente abrir as dúvidas. O que a gente pode fazer daqui para frente? Tá? Não fizemos do jeito que era para fazer, ou não fomos orientados sobre como fazer. Como é que a gente pode daqui para frente? Primeiro passo, gente, de tudo, foi o que a Adriana colocou, que a gente já vai falar dele no passo a passo. Criar ou reativar a comissão de monitoramento e avaliação. Segundo, produzir relatório técnico, nossa, tá errado aí, relatório técnico avaliativo, tá? Tá avaliativa. Retroativo até o fim de 2025. Precisamos ter um relatório, que é o que a gente pretende trabalhar com vocês na produção desse relatório até o fim de 2025. Justificar tecnicamente as ausências e lacunas de monitoramento. Esse relatório precisa ter uma nota técnica justificando a ausência disso. E tudo bem, não ter feito não é problema, mas a gente precisa justificar com clareza que não foi feito e prever a solução. Envolver o Conselho Municipal de Educação. Promover audiência pública ou escuta da comunidade. Esse relatório precisa ter transparência, tá? Divulgar esses dados no portal da prefeitura lá no final do ano. Se Deus quiser, nossa meta é vocês terem esse relatório divulgado no site de vocês no final do ano. Incorporar essa avaliação ao processo do novo PME. É esse documento, gente, que vai ser levado para o Conselho Municipal de Educação para startar o início do debate do novo PME, tá? É ele que vai startar todo o novo processo, porque eu preciso saber como é que está para poder saber como é que eu vou avançar. Vocês concordam? E aí, pensando nisso, o Tribunal de Contas, gente, trabalha com a avaliação dos 3 Es. Eu coloquei isso aqui, é uma coisa que todo mundo aí na sua rede precisa conhecer. Ele trabalha com o critério da avaliação dos 3 Es. Isso é importante, inclusive o gestor escolar precisa conhecer muito bem isso. Aqui a gente aplicou no exemplo, aqui está, educacional. Deixa eu corrigir aqui. Aqui está o exemplo, eu acho que caiu aí, não caiu, Helena? Sim, professora, caiu a projeção. Ai, desculpa, gente. Pronto, voltou? Me avisa se voltou. Voltou, mas está pequeno, parece, né? Agora aí, melhorou. Tá bom. Melhorou? Melhorou. Então, tá. Então, o que a gente chama de avaliação dos 3 Es, gente, em todos os planos que vocês fizerem, o critério de avaliação do Tribunal de Contas isso vale para o Plano Municipal de Educação, isso vale para o Plano de Ação do Tempo Integral, isso vale para o Plano de Ação de Educação, qualquer plano de ação que vocês fizerem, planejamento. O Tribunal de Contas sempre vai olhar 3 pontos: eficácia, eficiência e efetividade. O que é isso? Eficácia, gente, o que eu planejei, eu cumpri? Então, por exemplo, quando ele pergunta, cumpriu ou não cumpriu a meta 1 do Plano Nacional de Educação, ele está avaliando eficácia, tá? Oi, Sônia, sim, vamos ser, a Helena manda tudo. Inclusive os das outras formações foram disponibilizados, e a gente disponibiliza a gravação também, tá bom? Para vocês. E tá tudo disponível para vocês, tudo que a gente fizer aqui, tá bom? Então, por exemplo, quando o Tribunal de Contas chega para vocês e fala assim, cumpriu ou não cumpriu a meta 1?
do Plano Nacional de Educação, ele está avaliando eficácia. Se você faz um plano de ETI, de tempo integral, e traça uma meta no plano de ação de ETI, a análise de eficácia é cumpriu ou não cumpriu a meta do plano de ação de ETI, cumpriu ou não cumpriu o objetivo do plano de ação no ETI. Então, eficácia é cumpriu ou não cumpriu o que foi planejado. Quanto maior o grau de realização, mais a gestão educacional é eficaz. Então, quando eu disser assim, ó, eu sou eficaz, significa eu cumpro o que eu prometo, eu cumpro o que eu planejo. Mas não quer dizer que eu cumpra com qualidade. Aí vem o próximo ponto, tá? Eficiência. É o próximo E que o Tribunal de Contas olha. E isso é recente, de 10 anos para cá, que o Tribunal de Contas vem cobrando eficiência. O que é eficiência? Antes ele cobrava eficiência no gasto público só. Gastou racionalmente o dinheiro público, você é eficiente. Tá? Você cumpriu com eficácia o que você planejou e não gastou dinheiro público a mais do que tinha gastado, não gastou errado, gastou racionalmente, você foi eficiente. Agora, eles vão além da eficiência no gasto público. Eles olham se o esforço que você fez, a relação entre esforço e resultado, eles olham se houve desperdício, tanto no gasto público como nos recursos humanos, por exemplo. Ele olha se você executou as ações planejadas com o mínimo de recurso possível e o máximo de qualidade para a execução da gestão pública. Então, é a relação entre custo e recurso, tá? Então, ó, fui eficaz, fiz o que eu precisava fazer. Fui eficiente. Então, quando a gente disser eu sou eficiente, significa que eu faço o que preciso fazer, mas faço bem feito. Faço com economia, faço com racionalidade. E aí, o último E que o Tribunal de Contas cobra, e isso é novíssimo, ele tem pegado pesado, mais pesado de 6 anos para cá, e isso é um movimento promovido pelo Tribunal de Contas da União. Ele quer saber da efetividade. Sabe por quê, gente? Nem sempre quando a gente cumpre o que planejou e gasta direito o dinheiro, a gente é efetivo naquilo que a gente planejou. Por exemplo, eu posso planejar comprar material didático. Se eu comprar, eu fui efetivo. Eu posso distribuir adequadamente, o material custou barato, eu não custei muito, a licitação foi ótima, ficou dentro do meu recurso, ele tinha qualidade, o material, eu distribuí o material nas escolas, mas lá na frente esse material não teve resultado nenhum na aprendizagem dos alunos. Eu não fui efetivo. No final de tudo, eu fui eficaz, eu fui eficiente, não fui efetivo. A efetividade é o impacto para o beneficiário da política pública. No caso da educação, o aluno aprendeu ou não aprendeu? Se tudo que nós fizemos foi eficaz e eficiente, mas não resultou em aprendizagem de todos, a política não é efetiva. Nós não deixamos legado, entendeu? Entramos e saímos da secretaria e não deixamos legado. Efetividade aqui, gente, não é construção de novas escolas. O legado aqui da efetividade para o Tribunal de Contas é os alunos aprenderam ou não aprenderam na idade certa, com qualidade. Essa é a efetividade, tá? Por exemplo, a Helena construiu um exemplo muito bom aqui. Imagine que nossa meta no Plano Nacional de Educação seja alfabetizar, nossa meta no plano estratégico da Secretaria seja alfabetizar 80% das crianças até o final do 2º ano do ensino fundamental, até 2030. E que a meta do Plano Nacional seja alfabetizar todas as crianças até o final do decênio, né, do Plano Nacional de Educação. Eu fui eficaz
se 80% das crianças do segundo ano do ensino fundamental estiverem alfabetizadas em língua portuguesa e matemática. Eu fui eficaz. Cumpri o que eu prometi. Fui eficiente se essas ações que custearam o cumprimento da meta respeitaram os limites do orçamento municipal. Eu fui eficiente, tá? Ok? Tinha o máximo de qualidade com o mínimo de custo. Fui efetivo? Fui efetivo se essa ação de alfabetização teve um aumento nas taxas de aprovação dos alunos, do percentual dos alunos PPI, que são os pretos, pardos e indígenas, lembra? E de baixo nível socioeconômico. Teve um aumento das taxas com nível adequado de ensino. Eu reduzi as desigualdades educacionais a partir do terceiro ano, porque se eu alfabetizei adequadamente até o segundo, há uma tendência das desigualdades educacionais a partir do terceiro reduzir. Se eu conseguir fazer isso, eu impactei efetivamente com a ação da minha meta. Eu fui efetivo. Perceberam a diferença? Deu para entender? Qual seria a efetividade máxima da minha política? Se os meus alunos se formarem lá no ensino fundamental e tiverem sucesso escolar. Esse é o impacto maior da efetividade da política. Por isso, as taxas de conclusão do ensino fundamental são taxas importantes para poder avaliar a efetividade. Até aí, tudo bem? Só outro exemplo. Não fui eficaz. Em 2024, só 60% das crianças do segundo ano foram alfabetizadas. Eu não fui eficaz. Não fui eficiente. As ações que custearam o cumprimento não estavam previstas nas peças orçamentárias. Quer dizer que a minha gestão, gente, isso é muito sério, significa que a minha gestão não foi eficiente. Por mais que eu diga para a imprensa, a minha gestão é eficiente, se a minha gestão tem ações que não estão previstas em peças orçamentárias, para o Tribunal de Contas não foi eficiente, tá? Os materiais e os serviços comprados foram avaliados pelos docentes como baixa qualidade também é uma questão de falta de eficiência. E não fui efetivo. Apesar da adesão aos programas do governo federal, não foi elaborado um plano de ação para alfabetização no município, desmembrado em ações para as escolas, que garantiu que houvesse resultado a longo prazo. Então, não houve efetividade. Só para concluir, gente, e aí a gente vai para o passo a passo, tudo isso, para acompanhar, eu preciso de indicador. Eu preciso de medida. Eu preciso de uma régua. Ó, isso aqui é uma régua, tá? A medida, essa é uma régua de milímetros, certo? Eu uso o milímetro dessa régua para medir aquilo que eu estou avaliando. Qual vai ser o indicador para medir as coisas que vocês planejaram? Aqui eu estou usando os milímetros e os centímetros, eles são meus indicadores. Então, o indicador, gente, é a régua que eu uso para medir a minha meta, tá? Tem indicador de processo, por exemplo, para melhorar a alfabetização, eu planejo 10 formações. Eu preciso de indicadores para ver se esses processos formativos estão andando. E tem indicador de resultado, eu concluí 100% das formações ou não, tá? Esses indicadores, quer ver aqui, ó, a Helena usou aqui muito bem o exemplo do Plano Nacional de Educação. Esse daqui é o painel de monitoramento do Plano Nacional de Educação. Olha aqui, ó, a meta 5 tem um indicador 5A, percentual de estudantes alfabetizados até o segundo ano. Qual é o indicador de acompanhamento da alfabetização da meta 5? O percentual de estudantes alfabetizados que eu vou acompanhar. Olha aqui como é que acompanha. Vai acompanhando o percentual de crianças alfabetizadas ao longo dos anos. Então, o indicador normalmente é o número ou o percentual, mas tem outros indicadores também que a gente pode usar. A gente vai falar muito disso depois, por isso eu não vou aprofundar agora, Helena, que você e a Alice vão falar bastante disso nos acompanhamentos com eles. Tudo começa como, gente? Com um bom
diagnóstico. Vocês conhecem esse material? Quem já conhece? Todo mundo já conhece? Todo mundo? Sim? Quem não conhece esse material, o MEC está junto com os municípios, nós vamos... ótimo, Lenita, obrigada. Quem não conhece, não tem problema. Eu, Helena e Alicia vamos baixar de todos os municípios que não têm, que não conhecem, e vamos mandar para vocês, tá? Mas mais importante que conhecer, gente, dá uma olhada nesse material. O MEC fez um diagnóstico completo por município. Ó, esse que está aqui na tela é de Abadia de Goiás, que eu baixei. Mas tem lá. Hoje de manhã eu estava baixando os de vocês, tem de todos os municípios. E ele vai apresentar dados de educação infantil, de educação integral, de recursos, até os recursos aplicados tem aqui. Ou seja, o MEC já fez 40% do serviço. Esse diagnóstico que o município precisaria fazer para fazer o monitoramento, o MEC já está entregando para vocês. Tá? Então, quando eu, Helena e Alicia formos trabalhar o monitoramento e avaliação para o relatório de vocês, a gente vai partir desse material. Por quê? Porque partindo desse material, a gente está partindo de um material oficial do MEC que o MEC produziu. Ok? Por isso que a gente mostrou aqui. Então, quem não tem esse material, nos procura, a gente ajuda a baixar, mas depois a gente vai ler com vocês e analisar os resultados com vocês, que é o mais importante, para partir desse ponto, o nosso monitoramento e avaliação. Eita, peraí que eu voltei aqui. Peraí, gente. Agora, passo a passo. Agora, Adriana, nós vamos começar exatamente na sua pergunta, tá? Como é que a gente vai fazer o nosso passo a passo de assessoria desse monitoramento e avaliação com vocês, tá? Então, até para vocês se organizarem de como é que nós vamos trabalhar com vocês ao longo desses próximos meses. Primeiro passo, gente, a gente precisa que vocês verifiquem aí no município como é que está a vigência do Plano Municipal de Educação de vocês, tá? Primeiro passo de tudo. Eu sei que a maioria de vocês, a Helena e a Alicia têm acompanhado, a maioria já está com isso ok, né, Helena? Mas atentando aí para quem não está, verifica a vigência da lei, por favor. Pega a lei do Plano Municipal de Educação, verifica a vigência. Se necessário, gente, já tem que realizar a prorrogação da lei. Tem que prorrogar o plano, se necessário. Tá bom? Algum ponto, Helena, que você quer esclarecer nessa questão? Quer seguir daqui? Eu vou trabalhando, vou te ajudando aí com a Alicia? Certo. A gente colocou esse passo a passo, inclusive a gente já tem dialogado com alguns municípios ao longo desse mês de julho, de como dar sequência a essa questão da revisão e do monitoramento do Plano Municipal de Educação. Primeiro de tudo, é verificar a vigência do plano, porque, como a maioria dos planos foram feitos em 2015, a maioria está vencendo agora. Então, maio, junho, julho, agosto, a maioria está vencendo nesse período. E aí, o que eu e a Alicia temos observado, vendo os prazos do Plano Nacional, é que caso o PL seja aprovado em 2026, né, vamos supor que dê tudo certo, e o novo Plano Nacional seja aprovado em 2026. Esse próprio projeto de lei prevê que os municípios vão ter mais um ano, para fazer a adequação do seu Plano Municipal de Educação para se adequar às novas metas. E tem a exigência técnica de fazer o último monitoramento e avaliação desse plano atual. Então, caso a vigência do plano esteja vencida ou esteja perto de vencer, um passo importante é fazer a prorrogação dessa vigência desse plano para que o município tenha tempo hábil
para fazer esse monitoramento e essa avaliação com todo o rigor técnico que ela exige e tenha tempo de se preparar para elaborar o próximo plano. E aí o que a Alicia tem observado é que essa prorrogação é importante que ela seja feita por projeto de lei, a partir das orientações do Tribunal de Contas, é importante que ela seja feita por projeto de lei. O segundo passo, verificada a vigência desse Plano Municipal de Educação, é ver em que pé está a comissão responsável pelo monitoramento e pela avaliação do município. Geralmente, na própria lei que institui o PME, ela faz a previsão dos mecanismos de monitoramento e de avaliação desse plano. Ou então, se não existir no próprio plano, tem alguns municípios que essa comissão ela é instituída por portaria. Independentemente dos dois casos, é verificar em que pé está esses atos normativos do município, seja a previsão no próprio plano municipal, ou seja a previsão por portaria, e se não existir essa comissão, organizar, né, reunir alguns membros que podem auxiliar a secretaria nesse processo de monitoramento e de avaliação, e ou fazer o ato normativo ou atualizar, porque às vezes entra membro, sai membro e fica nesse processo. E qual que seria a ideia do fluxo de trabalho para esses 6 meses? Eu e a Alicia, nós elaboramos um plano e nós vamos meio que entregar para cada município meio que pré-preenchido com os dados que já existem no censo escolar e nas outras bases de dados. E aí a ideia é que a gente vai validando com a comissão de monitoramento e avaliação. A gente sabe que, por mais que a comissão exista no papel, o grosso do trabalho sempre fica com uma pessoa, que é a pessoa que já cuida de várias outras coisas dentro da secretaria. Para evitar esse tipo de sobrecarga, eu e a Alice, a gente vai organizar a nossa agenda para que a gente puxe a comissão junto, porque é muito difícil a gente fazer a reunião com a comissão e aí a comissão ouvir e aí no final o trabalho acaba ficando com uma pessoa só. E isso gera sobrecarga. Então, quanto mais a gente ficar em contato esse semestre com a comissão, mais vai ser fácil para diminuir um pouco essa sobrecarga e a gente garantir que no final desses 6 meses a gente tenha o documento pronto. Então, para isso, evitar esse tipo de situação, a comunicação vai ser muito importante. Ô, professora Lília, você tinha... só para poder embalar, Helena, na resposta da Adriana, para a Adriana, que aí ela perguntou, e essa comissão pode ser a mesma para o ano que vem? Pode, porque uma comissão é feita por cargos, né? Não por pessoas, obviamente por pessoas, mas ela é montada por cargos. Então, pode ser, até mantém uma certa continuidade, só precisa observar se essa comissão está garantindo a gestão democrática, está garantindo a inclusão, e se saírem novas orientações na lei do Plano Nacional de Educação, talvez a gente tenha que fazer alterações também, né? Talvez saiam novas orientações. Mas a continuidade é importante, mas tem que estar preparado, que se houver alteração de pessoas, também tem que ser alterada a comissão. Pode falar, Alicia. Não, eu queria lembrar que é importante que elas pensem que o plano não seja, essa comissão não seja só de gente técnica da secretaria. As escolas precisam estar envolvidas, os diretores precisam estar envolvidos. Então, há uma outra crítica aqui, principalmente no estado de São Paulo, de que muitas vezes os técnicos da secretaria assumiram tudo e a escola está lá na ponta, que precisava estar participando fortemente, não tem representação na comissão. Então, olhem um pouquinho para essas comissões. Outra questão é que os vereadores, eles podem participar, não precisa estar o nome deles lá na comissão, não precisa, mesmo que seja a Comissão de Educação da Câmara Municipal, eles podem participar de todas as reuniões, mandem ofício, cronograma, mas eles já são avaliadores natos pela lei que eles representam a população, eles não precisam estar lá na comissão. Era isso. Oi, Adriana, pode falar.
Não, a dúvida é na questão da representatividade mesmo, para garantir se tem algum documento que indica, ou só mesmo que tem que ter representatividade de todas as escolas, da secretaria, na comissão instituída, só esse acompanhamento do supervisor, ou precisa ter um membro da secretaria, ou não pode ter um membro da secretaria, tem algum documento que regulamenta quem pode participar dessa comissão? Não tem... Não tem, Adriana, não tem. Aqueles livrinhos, não sei se vocês lembram, quando tinha a SASE, da outra vez, quem está há muito tempo já e participou do outro plano, tinha aquela orientação da SASE, falava que a comissão devia ser plural, né, como a Lília falou, então todos a educação infantil tem que estar representada, o ensino fundamental, a gente na educação divide muito as coisas, então... a pessoal técnico da inclusão, da equidade agora. Então, essas coisas que vieram na legislação mais recentes, tem que ter membros, mas a comissão, quem estabelece é o município, é a Secretaria de Educação. E vocês conversem isso também com os prefeitos de vocês. Muitos municípios colocaram gente do orçamento, porque... Vocês perceberam aí na fala da Lília, e hoje os tribunais de contas estão muito em cima disso. O planejamento da educação tem que estar alinhado com o orçamento da educação, até para que, quando vocês entregam o CIOP, esse planejamento seja um planejamento organizado. O Tribunal de Contas olha para o que foi gasto, olha para o planejamento, olha para o resultado dessas metas e encontra... não pode ser uma coisa, a gente estava fazendo isso tudo muito solto, né? E os municípios estão fazendo o PPA, os programas da educação, o orçamento da educação, no próprio PPA tem que ter os indicadores de cada programa, então essas coisas têm que se falar hoje, então tem que ser uma comissão que entenda dessas coisas, mas vocês é que vão formar, ok? Certo. A outra pergunta é com relação a... Você disse que então pode ser a mesma comissão de monitoramento, eu acho que é até interessante que seja. Mas eu posso prever já no ato normativo, que é uma comissão de acompanhamento, ou deixo para quando a gente iniciar e repete a comissão? Não, pode. Vocês, quem for mandar a lei para a Câmara agora para prorrogar o prazo, se quiser colocar lá um artigo, já coloca e já prevê isso. Pode Tá sim. certo, já fica certo, né? Perfeito. Isso, Adriana. Respondemos a sua pergunta? Tem alguma outra? Sim. Pode fazer. Não, muito obrigada, era isso mesmo. Helena? Já entrando no embalo, sobre os membros, complementando a fala da Alicia, o material, tá? Agora não é nem resolução e nem lei, mas assim, o material orientativo do MEC diz que é importante que pelo menos o Conselho Municipal de Educação seja envolvido nessa comissão, tenha uma pessoa envolvida nesse processo. E por que a gente está sugerindo aqui que a supervisão e pelo menos os diretores escolares sejam envolvidos nessa comissão? Porque gera responsabilização e ajuda um pouco também a não sobrecarregar quem está fazendo a redação desse relatório, porque ele é envolvido nas reuniões, e aí, se a gente tiver um pouco de estratégia e um pouco de jogo de cintura, a gente pode demandar pequenas tarefas para essas pessoas. Então, por exemplo, eu do administrativo tenho que fazer o relatório da meta de alfabetização. Será que se eu não envolver um supervisor, isso não diminui um pouco? Ele validando os dados para mim? Então, fica a reflexão de quem a gente pode colocar nessa comissão para facilitar o nosso trabalho e garantir a gestão democrática. Porque também, se você não envolver alguém que é muito ativo no município, depois gera dor de cabeça, porque a pessoa vai falar que o conselho não foi envolvido, que a Câmara não foi envolvida, aí bate lá na porta do prefeito falando que a revisão não está sendo democrática, e gera aquela dor de cabeça que pode ser evitada simplesmente quando a pessoa é informada do processo que está acontecendo, né? Então, atualizou a comissão com os membros que se acha necessário fazer essa atualização. Essa comissão monta um cronograma e começa a revisão desse documento.
Finalizado, a ideia é que tem um relatório final desse monitoramento e dessa avaliação do PME. O MEC orienta que esse material ele seja disponibilizado para consulta pública. Então, geralmente, a gente coloca lá no site da prefeitura e caso alguém tenha alguma recomendação, algum pedido, alguma coisa relacionada a esse documento, ele já faz e a prefeitura recepciona esse pedido. E também é interessante que, finalizado o relatório, o Conselho Municipal de Educação dê um parecer sobre essa revisão e esse monitoramento final do município. Professora, se você puder passar, que aí a gente já falou dos novos passos. Antes de entrar no PNE, a gente aqui falou da convergência entre as metas nacionais e as metas municipais, e a dor de cabeça que está sendo monitorar as metas municipais, porque são muitas metas e fica difícil. Como a professora Lilian falou, a gente vai fazer essa convergência entre meta e meta. Mas, no fundo, o trabalho vai ser olhar como que o município está cumprindo cada uma das 20 metas do Plano Nacional, e com relação às metas municipais, que a gente não vai conseguir, municipais e nacionais, que a gente não vai conseguir avaliar e monitorar, porque ou a forma como ela foi escrita, não tem dado, se faz uma nota técnica. Com a nota técnica, a gente consegue resolver essa situação. Então, a meta, com essa meta, a forma como ela está escrita, eu não consigo monitorar, ou então eu não consegui data, não consegui informação sobre essa meta. Sem problemas, a gente faz uma nota técnica, justifica, e já fica tudo fechado para a comissão entregar o relatório de monitoramento e de avaliação. Professora, pode seguir, por favor. Eu só queria fazer um detalhe, Helena. Aqui, gente, no passo 4, onde está aqui essa flechinha laranja, do cronograma e faz o monitoramento, é onde nós, da Cocriare, vamos atuar mais intensamente, ajudando vocês. Auxiliando. Quando a Helena falou, olha, nós vamos já montar os modelos para vocês, já deixar mais ou menos previamente preenchido e fazer as reuniões com as comissões, a gente vai trabalhando na elaboração assistida. A gente vai ter uma atuação intensa nesse processo de facilitar. É importante que engaje para que todo mundo colabore, mas a gente vai estar facilitando essa elaboração assistida para a coisa andar, sabe, para que a gente chegue no fim do ano com esse relatório pronto. Então, é nesse passo 4 que a gente vai estar bem intensamente aí, em todos eles, mas mais intensamente organizando com vocês. Aí, Helena. Perfeito. Professora, você consegue clicar nos materiais e gera um link direto, e aí a gente eu já explico o que a gente tem aqui. Pessoal, no link, no grupo que tem os secretários e os supervisores, eu vou encaminhar um link, que é uma pasta de materiais. Assim como o mês passado, eu e a Alice, a gente encaminhou a pasta de materiais do ETI, essa é a pasta de materiais do Plano Municipal de Educação. O que tem dentro dessa pasta? Essa pasta tem 2 modelos, e tem um material orientativo para quem quiser imprimir e ter mais ou menos tudo isso que a gente falou hoje por escrito para consulta. Mas eu vou focar nos 2 modelos. Helena, qual tela você quer que eu deixe maior? Essa ou essa daqui? A pasta de materiais, por favor. Aí, são as duas, ó. Aqui é a tela e do lado é o drive, ó. Isso. O modelo de projeto de lei, aí eu já queria agradecer aqui às professoras Carla e Renata de Águas de Santa Bárbara que nos ajudaram, né, que elas deram esse pontapé da vigência do Plano Municipal de Educação, e aí eu e a Alice, a gente teve a ajuda delas para pensar esse modelo de projeto de lei. O que o projeto de lei que vai ser disponibilizado para todo mundo agora no grupo de WhatsApp? Ele tem uma justificativa e ele é um modelinho que prorroga a vigência do Plano Municipal de Educação até 31 de dezembro de 2026. Aí a ideia aqui é
passar pela validação da prefeitura, do jurídico da prefeitura, para ver se juridicamente está tudo certinho, se não conflita com alguma legislação municipal, que isso é muito importante, e aí o município que quiser estender a prorrogação da vigência já tem um modelo disponível para encaminhar para a Câmara Municipal de Educação. O outro modelo já é o modelo de relatório que a gente pensou para fazer o fechamento do monitoramento e da avaliação do Plano Municipal de Educação, que isso vai estar disponível na pasta também. A ideia, eu já vou disponibilizar hoje esse modelo para vocês, mas a ideia é que eu e a Alícia vamos marcar com cada um dos municípios e a gente vai entregar ele pré-preenchido, com os dados que a gente já tem disponíveis do censo escolar e das demais bases de dados, como o IBGE. Aí, a partir desse modelo pré-preenchido, a gente vai seguindo com vocês, principalmente com o pessoal do administrativo, para validar esses dados. Porque, às vezes, os dados que eu encontro no censo ou de outras plataformas oficiais, ele não bate com a realidade do município. Então, esse processo vai ser muito importante. Como é que ele vai funcionar? Nesse quadro azul tem até um exemplo, mas o nosso trabalho vai ser mais ou menos o seguinte: eu tenho a meta nacional aqui do lado, então, por exemplo, a meta 1, a gente vai ver mais ou menos como é que estava a situação em 2015, e aí, para isso, eu vou usar como base o plano municipal, que foi aprovado lá em 2015, porque todo mundo fez um diagnóstico antes de aprovar o Plano Municipal de 2015, e aí a gente vai avaliar como é que está a situação em 2024. Entendeu? Fechando isso, a gente avalia, faz uma avaliação juntos dessa meta, depois que a gente fizer esse levantamento de dados, e aí eu vou aproveitar muito do material que alguns municípios já fizeram ano passado, né? Tem município com nota técnica fechada. E aí a gente vai trazer tudo para cá, a gente não vai perder nada. A ideia é que fique um documento mais enxuto e que seja menos trabalhoso esse processo. E aí a gente vai fazer uma nota técnica para as metas que a gente não tem dados, ou para as metas que, devido à forma como elas foram escritas no Plano Municipal de Educação, eu não consigo monitorar. Então, a gente deixa a nota técnica pronta, aqui do lado dessa coluna, e vai fechando esse documento meta a meta. Aí, se você puder abaixar um pouco, professora Lília, do documento. Finalizado, um breve texto sobre os principais avanços e desafios, que aí a gente vai fazer juntos também. E aqui já tem um item para a gente já deixar algumas recomendações para o próximo Plano Municipal de Educação, porque aí já fica com um insumo, que quando a comissão começar esse processo de elaborar o novo plano, todo o diagnóstico que foi feito aqui, ele já fica como base para o próximo Plano Municipal de Educação. Qual que vai ser o pulo do gato, secretários e supervisores, vocês me permitem a expressão, com relação às metas que não são diretamente relacionadas ao sistema de ensino, que são as metas de ensino médio, e algumas metas que a gente vai precisar de informação do governo do estado. O que tiver na base de dados, eu e a Alice, a gente vai puxar. Tecnicamente, precisaria validar esses dados estaduais da mesma forma que a gente vai validar com vocês os dados municipais. Mas a gente sabe que, como às vezes, a relação com a regional de ensino ela é demorada e burocrática. Então, a gente vai garantir que o município vai informar que ele está monitorando o plano e que a ajuda do governo estadual é bem-vinda. A gente vai fazer isso via ofício, né? Que o ofício garante que a comunicação chegue para a sede. Se a sede responder, pelo menos validando esse documento, ajudando com algum dado, ótimo. Se a sede não responder, pelo menos ela foi informada e o município cumpriu com a obrigação de informar que o plano está, que a educação no município, o plano da educação no município, ela está sendo monitorada como um todo. E aí a gente garante que o processo seja todo redondinho. A gente pode até elaborar um modelo desse ofício também, Isso. né, Alice Helena? E já também deixar esse modelo pronto. Só que tem que esperar um pouquinho para o modelo, porque para a gente ter isso organizadinho de vocês, para ter mais dados já para pôr no ofício, né? Mas a gente pode também elaborar um modelo. Aí são várias, acho que não é uma diretoria regional só, né?
A região da Amapá tem várias diretorias de ensino. Então, a questão, por exemplo, do ensino médio, a questão do ensino universitário, a gente vai fazer os ofícios, vocês encaminham, se vier resposta, vocês vão anexar. Porque o plano é um plano de educação do município, educação total. Não é só do ensino fundamental e da educação infantil. E aí a gente faz as notas técnicas, ajuda vocês e fecha e pronto. Helena. Acredito que seja isso, então esse material vai junto com os slides da oficina de hoje, então ainda hoje eu disponibilizo para vocês, mas que nem eu e a Alice, a gente tem comentado, a gente vai agendando ao longo do mês de agosto para ir startando esse processo com vocês. Enquanto isso, quem quiser dar andamento na parte da vigência do plano, o modelo de projeto de lei também já vai estar disponível a partir de hoje. É isso, professoras. Se a gente quiser abrir para dúvidas, qualquer coisa. Eu acho que assim, né? Que é um processo longo, a gente vai ter que falar bastante com vocês, mas procurem deixar as comissões em ordem para a gente falar com a comissão, porque aí é mais fácil de dividir o trabalho e a gente não quer sobrecarregar vocês. A gente sabe que não tem só o plano municipal para revisar, vocês têm milhões de outras coisas para fazer. Então, vamos ir conversando com as comissões e ajudando as comissões a trabalhar. Tá bom? Lília? Eu acho que é isso. Eu quero abrir. Se alguém tiver alguma dúvida em relação, que tenha ficado alguma dúvida, ou se preferir tirar a dúvida também na reunião individual do município, porque aí tira pontual, focado na realidade do município, mas se quiser colocar aqui também, a gente está à disposição. Nós temos aí ainda uns minutos ainda de encontro. Júlia, de Arandu? Bom dia. Bom dia, Júlia. Não, é só para descontrair. Eu acho que eu vou desligar tudo, dormir, acordar amanhã e ver se eu consigo digerir todas as informações. Tudo bem, gente? Tudo bem, Júlia? Boa quarta, vai dar tudo certo. É isso. Júlia, vai dar certo, sabe por quê? Um dos motivos, porque assim, as temáticas da assessoria foram discutidas longamente pelos municípios, justamente para a gente ajudar vocês nessas questões que são de longo prazo e que às vezes ficam para prioridade 4, 5, 6, porque vão sendo atropeladas pelo dia a dia. Então, por isso que nessa parte do PME, a gente vai fazer uma elaboração assistida mais acentuada. Para quem trabalhou com a gente no PPP o ano passado, vocês lembram o processo, como é que foi com a gestão escolar? Mas, assim, assistida, de longo prazo, vamos lá, até chegar lá no fim e falar, vamos junto, está publicado. Então, Júlia, esse ponto que a Alicia colocou, de você montar uma comissão que envolva os gestores, e que envolva o Conselho Municipal de Educação é fundamental, porque aí, durante os encontros com a comissão, nós vamos te fortalecendo, no sentido de reafirmar o papel da comissão nesse processo. Entendeu? Dividindo as responsabilidades, né? O que é muito importante. A gente vai fortalecendo vocês nisso, os secretários, os dirigentes e os técnicos, que isso não pode ser uma função tecnicista. Porque, gente, se for só vou dar um exemplo. Tem o dirigente municipal de educação, aí tem o técnico do dirigente municipal de educação. Estou olhando aqui para os quadradinhos, estou vendo a Lucinéia, tá? Se só a Lucinéia fazer, vai ficar bem feito? Vai, com certeza. Corre o risco, gente, de ficar mais bem feito ainda do que se fizer todo mundo junto. Porque a gente sabe que quando faz todo mundo junto, a gente tem que ir mediando. Só que vai ser tecnicista. O que é isso? Vai ter atendido apenas o lado técnico, mas o fundamental do Plano Municipal de Educação é engajar para que todo mundo se movimente para que ele seja implementado. Então, é melhor que ele não esteja 100% no sentido técnico, digamos assim, mas esteja 100% no sentido da gestão democrática, porque aí a gente vai ter
engajamento para implementar, porque o que a gente quer é o que não aconteceu nos últimos 10 anos. Que chegue daqui 10 anos, as metas não foram cumpridas novamente. Então, Júlia, nós vamos trabalhar isso, sabe, de maneira muito sensível com a comissão, porque a gente sabe que tem alguns conselhos são difíceis, outros não, são parceiros, mas que alguns conselhos são difíceis, a gente vai trabalhar mediando isso, ajudando vocês. Tá bom? Bem, Mais alguma questão, gente? Não? Então, vamos firme, estamos juntos, né? A gente preparou um documento, a Helena falou pouco, de tudo isso que a gente falou, do passo a passo, a gente fez um documentozinho desse passo a passo, também orientando, para vocês terem um documento, o que eu faço agora, mas de todo jeito a gente vai estar junto no processo, então ninguém larga a mão do outro nesse processo até o fim do ano. Se Deus quiser, até janeiro, né? A gente vai estar com isso concluído. Gente, um beijo no coração de vocês, que vocês tenham uma semana, um restinho de semana abençoado, e a gente se encontra comigo no mês que vem e com a Helena e a Alicia nas reuniões ao longo do mês, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Tchau, gente.